Existem vários caminhos que conduzem à perdição, mas a salvação é somente por meio de Jesus. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho. O caminho. Não um dos caminhos, não um caminho, mas o caminho. Ou seja, o único caminho é Jesus. Jesus fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode chegar a Deus se não for através de Jesus. Somente através de Jesus Cristo nós chegamos até a Deus. Não através de Aparecida, não através de Maria, porque Maria não tem poder nenhum para fazer nada. Segundo a Bíblia, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a qual é o Filho de Deus. Jesus, ele declara isso: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Por isso é indispensável a palavra de Deus, digna de toda aceitação e fiel. Esta palavra diz que ninguém subiu ao céu, senão Jesus. Como que Maria foi coroada rainha do céu? Me mostra uma testemunha que diz que ela foi coroada rainha do céu. Na Bíblia não tem nenhum testemunho. José não testemunhou, Paulo não testemunhou, Estevão não testemunhou que Maria foi coroada rainha do céu. Mas antes a Bíblia fala que Jesus foi visto por mais de 300 pessoas como testemunha de que ele foi ascendido ao céu, de que ele foi levado ao mais alto céu. Por isso ele é conhecido Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Mas eu desconheço qualquer senhora na Bíblia. Eu desconheço qualquer rainha do céu na Bíblia em que é referida por Deus para ser venerada ou para ser adorada, porque Deus não vai dividir sua glória com os ídolos e nem vai dar o seu louvor às imagens de escultura. A Bíblia fala que Deus não divide sua glória com os ídolos. Deus não divide o seu louvor às imagens de escultura. Deus não dá a sua honra aos ídolos. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus não dá a sua honra à rainha do céu. Deus não divide tronos com a rainha do céu. É uma grande heresia. As pessoas estão crendo na mentira. O povo está perecendo porque está rejeitando o conhecimento de Deus. Como disse o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. Ou seja, o povo está vivendo, perecendo, porque está rejeitando a palavra de Deus, porque está rejeitando o conhecimento da palavra de Deus. O povo está perecendo e descendo para o inferno, porque o povo está rejeitando as Escrituras, a palavra de Deus. Assim também será rejeitado pelo próprio Deus, como disse Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele foi levado aos céus e foi testemunhado. Mas quem testemunhou que a rainha do céu foi levada ao céu? Quem testemunhou que Maria foi colocada no céu? Nós sabemos que Deus é Espírito. Agora, como que podemos explicar que aquela imagem na entrada da cidade é a imagem de Deus? A Bíblia vai falar que Deus é Espírito, nunca foi visto pelo homem. Sei que Deus nunca foi visto pelo olho do homem, porque essa palavra diz. Mas quem garante para você que aquela imagem na entrada da cidade é o próprio Deus? É a imagem do Deus vivo. A imagem do Deus vivo é Jesus. E Jesus é a imagem do Deus vivo. Ele é o Deus Altíssimo. E Deus, na sua palavra, diz em Êxodo 20: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu ou do que há na terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou citando a Escritura, porque a Escritura não foi revogada. Os mandamentos de Deus não foram abrogados. Mas Jesus fala que nem um tio e nem um jota será anulado, mas sim certamente cumprido. E os mandamentos de Deus não são pesados. Por isso o mundo está em trevas, em grande idolatria. Deixaram de honrar o Pai da eternidade para honrar
a rainha do céu, a mãe de Deus. Isso é uma grande heresia falar que Deus tem mãe. A Bíblia fala que Deus é o Criador. Como que o Criador pode ter mãe se ele não tem princípio de vida? Ele criou todas as coisas. É muito fácil de entender isso. É só ler a Bíblia. Mas as pessoas rejeitam a Bíblia e acreditam nas palavras dos homens. As pessoas rejeitam a Escritura e confiam nas tradições humanas. Porém, a tradição humana ela muda a cada século que passa, a cada geração que passa. Mas porém a palavra de Deus ela permanece para todo sempre. Se algum papa decidir que a partir de hoje a rainha do céu deve ser adorada explicitamente, as pessoas vão adorar porque ele determinou por meio da sua autoridade humana. Só que Jesus fala que passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus jamais é de passar. Ainda que o povo tenha trocado o Senhor pela Senhora, Deus continua sendo o mesmo. Ainda que o povo tenha trocado Jesus, o Cristo vivo, por um boneco de barro, uma imagem feita pela mão do homem, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Ainda que as pessoas continuem adorando Maria, Jesus continua sendo o mesmo. Mas porém Jesus fala que os idólatras, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre. Jesus não quer ter sacrifício. Jesus não te pediu para fazer sacrifício. Jesus não pediu para fazer novena, romaria, pagar promessas. Mas antes Jesus anunciam a todos que se arrependam, porque Deus determinou o dia em que vai julgar este mundo. E Deus deixou certeza disso, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Deus não pediu para pagar promessa. Mas antes Deus fala assim: sejam cumpridores de toda a palavra. Como filhos amados, nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus. Nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor como filhos amados. A única coisa que nós devemos cumprir é a palavra de Deus. Jesus falou assim: quero misericórdia, não sacrifício. Livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é mais aprazível do que o sacrifício. Aí Deus vai falar assim: vivo eu, que não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, o obedecer é melhor do que sacrificar. Salmo 91. Se afastar da idolatria é melhor do que caminhar de uma cidade para outra. Se afastar da bebedice é melhor do que caminhar de uma cidade para outra. Se afastar do adultério é melhor do que pagar promessa e caminhar de uma cidade para outra. Deixar de mentir, deixar de ser mentiroso é mais aprazível a Deus do que você caminhar de uma cidade para outra. Deixar a bebedice, a embriaguez é mais aprazível a Deus, é mais agradável a Deus do que caminhar de uma cidade para outra pagando promessa. Que pregação é essa? Jesus ele vai falar que as tradições invalidam o mandamento de Deus. Mateus 15, versículo 6. E assim bem validais o mandamento de Deus com as vossas tradições. A tradição ela surge em alguns séculos, mas a palavra de Deus ela é desde o princípio. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo. Por isso Jesus fala que ainda que um anjo venha do céu e anuncia outro evangelho diferente deste evangelho, seja considerado anátema. Infelizmente muitos estão anunciando por aí um evangelho anátema. Infelizmente muitos estão anunciando por aí um evangelho maldito, um evangelho de procissões, um evangelho de idolatria à rainha do céu, um evangelho de veneração, um evangelho de idolatria. Mas porém Jesus veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Um dia este mundo estará diante de Deus. Um dia Deus trará juízo, todas as suas ações e todas as suas escolhas. Um dia Deus vai trazer juízo, tudo que o homem tem feito. Hoje é anunciada a mensagem do Senhor. Cidade Trindade, ouve a palavra de Deus. Deus enviou até aqui para anunciar uma mensagem acerca desta palavra, uma mensagem acerca da verdade do Evangelho. Aquele que ouve essas palavras dá ouvido a Deus. Mas porém Jesus fala: aquele que rejeita as minhas palavras já tem quem o julga. A palavra, como vocês ouviram,
esta há de julgar no último dia. João capítulo 7, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Não pode julgar de forma hipócrita, praticando aquilo que manda não praticar. Não tem nenhum idólatra, adorador de imagem de escultura, mandando você não adorar a imagem de escultura. Não tem nenhum adorador de rainha do céu aqui, mandando você não adorar a rainha do céu. Jesus fala aos fariseus: não julguem para que não sejam julgados, porque o juízo que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Ou seja, se vocês dizem que não devem praticar bebedice, praticam, vão ser julgados dessa forma. Se você diz que não deve ser idólatra, mas anda por aí idolatrando os ídolos do futebol, vai ser julgado. Por isso Jesus fala: tira primeiro a trave do teu olho, e aí você vai tirar o cisco do olho do irmão. O que é a trave? É a hipocrisia, a trave é o pecado, a trave é a iniquidade, a trave, ela não pode estar no olho, mas infelizmente o povo usa essa mensagem para poder defender seu pecado. O povo usa a Bíblia para defender seu pecado. Pode isso? Até quando? O povo vai usar a própria palavra de Deus para defender seus pecados, para defender suas práticas errantes e más diante do Senhor. Nós sabemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Jesus não é Deus dos mortos, mas Jesus é o Deus dos vivos. Jesus, ele é vivo, porque ressuscitou dentre os mortos. Mas porém, a Maria aguarda o grande dia do juízo, até que Deus possa ressuscitar aos mortos para serem julgados. Por isso que Jesus, ele diz que Deus é Espírito, e Deus importa que ele seja adorado em Espírito e verdade. Você abre o livro do Êxodo, capítulo 20, está lá os 10 mandamentos de Deus. O primeiro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu ou do que há na terra. Aí você abre o catecismo, o segundo mandamento não está lá: não fazer para ti imagem de escultura. Aí eu te pergunto, o porquê que o segundo mandamento de Deus foi tirado do catecismo? Por causa da idolatria? Por causa que o povo se afundou na idolatria? Porque o povo trocou o Deus verdadeiro, é por isso. Porque trocaram o Deus vivo por um Deus morto, por uma imagem que não fala, por uma imagem que não ouve, não anda, não apalpa. E lá no livro de Salmo, capítulo 115, vai dizer: o Deus deles, os ídolos das nações, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não podem ouvir, tem mão, mas não apalpa, e se torna semelhante a eles os que neles confiam e todos que os levam em procissão. Os ídolos das nações não têm misericórdia. Os ídolos das nações não têm misericórdia, porque é uma imagem morta que não pode salvar. Os ídolos das nações não têm misericórdia, não pode te curar, porque é uma imagem que não tem espírito de vida e que não há fôlego de vida. Por isso, lá no livro de Tessalonicenses, ou melhor, livro de Romanos, no capítulo 1, vai dizer: não cuideis que a divindade de Deus seja feita esculpida segundo a imaginação dos homens. Se você parar para pensar, o mundo trocou Deus pelos demônios. Se você for parar para pensar, as pessoas trocaram o Deus vivo por um Deus morto. Se você examinar a tua vida segundo a Escritura, você vai perceber que tem deixado o Deus vivo, trocado ele por um Deus morto, a qual não pode te ajudar. Mas porém nessa manhã é anunciado Jesus Cristo, o Deus dos vivos, o Deus vivo, que ressuscitou dentre os mortos, e que está vindo aí, vai vir como o justo juiz, conforme está escrito em Mateus capítulo de número 25 de Mateus. Mateus 25 diz que quando o Filho do Homem vier, ele ajuntará à esquerda os bodes, à direita as suas ovelhas. E assim como o pastor aparta o bode da ovelha, Jesus apartará um dos outros. Jesus vai apartar um dos outros, os bodes das ovelhas. Jesus fala que as ovelhas ouvem sua palavra e seguem, mas os bodes de nenhuma forma seguirão a sua palavra. Os bodes, eles simplesmente fazem da cabeçada. Quem é você diante de Deus nessa manhã?
o bode ou a ovelha. Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem. Mas você sabe o que é a voz de Jesus? A voz de Jesus é isso aqui, a palavra. Quando Jesus instrui os discípulos a pregar a palavra pelas ruas, becos, valadas, vielas, esquinas e praças, Jesus fala, quando derem ouvido a vocês, ouviram a mim. E quando não derem ouvidos a vocês, a mim também não me ouviram. E nesta manhã, cidade de Trindade, ouve a palavra de Deus. Não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra, como ordena em Tiago 1:22. Não seja somente ouvinte. O que adianta ouvir a palavra de Deus e depois de se embebedar? O que adianta ouvir a palavra de Deus e continuar no adultério? Você vai continuar caminhando para o inferno. Não vai adiantar a missa de sétimo dia, não vai adiantar participar de novena, não vai adiantar pagar promessa, a rainha do céu não vai poder te ajudar. Rainha do céu naquele dia não vai poder te livrar do inferno. Naquele dia a rainha do céu, ela não vai se mover daquela estante, aquela estátua não vai estender as mãos para te ajudar. Mas porém a Bíblia fala que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa ajudar, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir, mas porém vossos pecados, vossas iniquidades e transgressões fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus, encobre os vossos ouvidos, para que não sejam ouvidos por Deus. Muitas pessoas não conseguem dar ouvidos a Deus, não conseguem ouvir a palavra de Deus, porque estão mortos. Como que uma pessoa pode estar caminhando e estar morto? Como que a pessoa pode estar agora se sentindo tão bem e estar morto? Só basta você ler Apocalipse 3. Tem nome de que vive, mas está morto. Uma pessoa morta espiritual não consegue obedecer a Deus. Uma pessoa que está morta, o seu desejo é para o pecado e não para cumprir a vontade de Deus. A pessoa que ama a Deus verdadeiramente, ela quer agradar a Deus em tudo. A pessoa que quer realmente agradar a Deus em tudo, ele vai se instruir dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E se nesse dia de hoje, nesta manhã, você começar a ler a Bíblia, você começar a examinar o que está escrito, você vai perceber que está caminhando por fora. Você vai entender como que agrada ao Senhor Deus, como que faz a vontade do Altíssimo. O Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas, nem também aceita ser servido pelos homens. O Deus que criou os céus e a terra não habita em parede, não habita na Basílica Divino Pai Eterno, não habita em templos de tijolos. Ele quer habitar dentro do homem. O templo de Deus somos nós, como diz em Hebreus capítulo 3, a qual casa somos nós. Como diz em Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Como diz em Coríntios também capítulo 6, versículo de número 7. O vosso corpo, versículo 16, o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você não precisa caminhar de Goiânia para Trindade para poder encontrar Deus, para ir para a casa de Deus, porque a casa de Deus, se não for o seu corpo, não é aqui, não é Aparecida do Norte, não é lá na IURD, lá no centro de Goiânia. Não, Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. O próprio Salomão, quando constrói o templo de Jerusalém, ele reconhece isso lá no livro de Deuteronômio, dizendo: Senhor, como tu habitarás dentro desse templo, sendo que os céus dos céus não pode conter a tua glória e a terra não pode conter o teu poder. Por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a Escritura fala que após o terceiro dia, Jesus construía um novo templo. Ele falava do templo de seu corpo. Jesus estava dizendo sobre o templo do corpo. Por isso deixa os altares de Baal, cidade de Trindade. Troca os ídolos por Jesus, moradores da terra. Troca a rainha do céu por Jesus. Troca o divino Pai Eterno pelo Deus da Bíblia, Deus vivo que desceu do céu e veio na imagem de Cristo, na imagem de homem, para salvar, para viver, segundo a própria palavra de Deus diz. Ele veio dar testemunho. Jesus, ele caminhou por essa terra por 33 anos, a fim de que este evangelho do reino fosse conhecido.
Só que hoje as pessoas pisam essa palavra para adorar a Rainha do Céu. Hoje essas pessoas estão caminhando para o inferno porque escolheram adorar um Deus morto. Aquela imagem lá da entrada da cidade não representa o Deus da Bíblia. Aquela imagem do velho careca, barbudo, não representa o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca foi visto pelo homem, como diz a Escritura. Deus é Espírito, e os que adoram a Deus, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Todo aquele que quer adorar a Deus, adora a Deus na sua beleza, adora a Deus através da obediência, adora a Deus em espírito e verdade, não se dobrando diante de uma imagem de escultura, porque isso é idolatria. Deus não quer que dobre diante de uma imagem de escultura. Deus não quer que você beije os pés da imagem de escultura. Deus não mandou você se dobrar diante de uma imagem de escultura. O livro do Êxodo 20 está falando para não se dobrar diante da imagem de escultura. E Êxodo 20 está falando: não parece para ti imagem de escultura do que há no céu, nem se prostrarás diante dela. No céu está Deus, no céu está Jesus. Mas eu desconheço alguém que testemunhou que Maria subiu ao céu. Jesus mesmo fala: Senhora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. O que desceu do céu foi visto por mais de 300 pessoas. Jesus, o qual subiu ao céu, foi visto por mais de 300 pessoas, mas ninguém testemunhou Maria sendo subida ao céu, nem Estevão, nem João, nem Pedro, nem os apóstolos, nenhuma pessoa testemunhou que Maria foi ascendida ao céu. Mas infelizmente o povo está perecendo porque tem rejeitado o conhecimento. Deus anuncia a todos que se arrependam, porque certamente Ele determinou um dia que vai julgar este mundo, e Deus deixou certeza disso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Enquanto Deus vai julgar esse mundo, esteja preparado. Jesus veio para te salvar, para libertar aqueles que estão oprimidos com os fardos pesados do diabo. Jesus veio para libertar aqueles que estão oprimidos, levando fardos pesados. Jesus mandou você pagar promessa. Isso é um fardo colocado pelos fariseus. Os fariseus, segundo Jesus falava, ficavam apenas de longe observando as pessoas levarem os seus fardos pesados, e eles nem de perto eles moviam um dedo sequer. Eles ficam lá sentados no seu trono, vendo a multidão se acabando, vendo a multidão se desgastando, caminhando de uma cidade para outra. Eles mesmos pagam a promessa. Eles mandam as pessoas pagar a promessa, beijar os pés da santa, acender a vela para o morto. Mas porém, infelizmente, o povo está caminhando para o inferno, porque está adorando os demônios e não o Senhor. Jesus é o Senhor dos senhores. Rainha do Céu é um espírito enganador, é uma entidade, é um ídolo. O ídolo dessas nações, infelizmente, tem cegado o entendimento das pessoas, como diz a Escritura em Coríntios 4, versículo 4, os quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos. Satanás cegou o entendimento de muitas pessoas. As pessoas não conseguem resplandecer a luz do Evangelho. Quando nós pregamos essa palavra, algumas pessoas escarnecem, outros debocham, outros zombam, outros ficam como bodes, dando cabeçada, porque infelizmente estão cegos no seu entendimento. Quando nós dizemos que Maria não pode salvar, as pessoas ficam bravas, e ela não salva mesmo. Quando nós dizemos que só há um mediador, as pessoas ficam chateadas, mas a Bíblia diz que só Jesus é o mediador. A Rainha do Céu não pode mediar por você, São Pedro não pode mediar por você, São Jorge não pode mediar por você, mas a Bíblia fala em Hebreus que Jesus é mediador de uma nova e eterna aliança. Jesus é o mediador. Também tem papete da Noveca de R$ 99,90 por R$ 49,99. Calçados a preço de fábrica. Jesus é mediador. Só encontra o único mediador. O único mediador verdadeiro é Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Só Jesus pode mediar entre Deus e os homens. Segundo a Bíblia, é claro. As tradições pegam essa Bíblia e falam: não é bem assim. A religião católica pega essa Bíblia e fala: não é bem assim. Também tem as tradições.
E que tradição? A tradição que o homem inventou? A tradição que o homem coloca para adorar um boneco de gesso? Mateus 15, versículo 6, Jesus fala: assim vocês bem invalidastes o mandamento de Deus com as vossas tradições. No versículo 7, Jesus vai falar: hipócritas, pois Isaías profetizou a respeito de vós, porque vocês me honram com seus lábios, mas porém o coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo o preceito dos homens e seguindo doutrinas de demônios. Então Jesus anunciou acerca dessa hipocrisia através do profeta Isaías. Rapaz, irmão Kleber. Glória a Deus. Através do profeta Isaías, Deus anunciou esse tempo em que as pessoas adoram a Deus com os lábios. As pessoas adoram a Deus com os lábios, mas o coração está distante de Deus. O que adianta pagar a promessa? Sai de um lado, vai para o outro, sai de uma cidade, caleja os seus pés, chega cansado e exausto, sai daqui e vai adulterar, vai continuar se embebedando, vivendo como um adulto, sai daqui e vai continuar mentindo. O que adiantou? O que adiantou fazer um sacrifício de touro? O que adiantou pagar uma promessa e não obedecer a Deus? Pois Jesus fala que a obediência é melhor que o sacrifício. Obedecer a Deus é praticar a sua palavra. Obedecer a Deus é velar para ser fiel e obediente a Jesus Cristo. Nós sabemos que o que há de vir vem, Jesus vem, e vem nas nuvens no céu, e veio para julgar este mundo, veio para salvar, veio para livrar o homem do inferno, veio para livrar o homem da condenação que está por vir, veio para te livrar do terrível lago de fogo e enxofre, Jesus. Mas porém todo aquele que pisar o sangue do Filho de Deus será tomado como tanto o culpado como aqueles que crucificaram Jesus. Será tão culpado o sangue de Cristo aqueles que trocam Jesus pela rainha do céu, aqueles que trocam Jesus por ídolos feitos pelas mãos dos homens, como aqueles que crucificaram Jesus. Nós vemos Paulo combatendo lá na cidade de Diana dos Efésios a grande idolatria. Imagina você pregar aquilo que está escrito no lugar onde as pessoas rejeitam o que está escrito. Diana dos Efésios era igual a rainha do céu. Segundo a Bíblia fala, a Diana dos Efésios tinha uma grande imagem na cidade, a qual fazia o comércio da cidade. Religião sempre foi comércio. O Diana dos Efésios trazia lucro para aquela cidade. A cidade de Diana dos Efésios era igual a Trindade. Movia romeiros de todo lugar, movia pessoas de diversos lugares para visitar aquela imagem que não ouvia, aquela imagem que não falava, aquela imagem do ídolo. Só que Paulo, ele pregou no aerópago da cidade. Paulo pregou naquela cidade contra Diana dos Efésios, contra a rainha do céu, contra aquela entidade. E eles prenderam Paulo por causa daquilo, porque viu que o seu comércio estava caindo em decadência, porque viram que o povo estava abrindo os olhos, chamaram as autoridades, porque a palavra de Deus estava atrapalhando o comércio religioso, porque a palavra de Deus estava impedindo que o povo ganhasse dinheiro em cima da idolatria. Só que Paulo pregou. A Bíblia fala que o povo venerava Diana dos Efésios. Se você ler no livro de Atos capítulo, no livro de Atos dos Apóstolos, o povo venerava Diana dos Efésios. Só que se esqueceram que a veneração é a mesma coisa de idolatria. Se esqueceram que venerar é o mesmo que adorar, é o mesmo que idolatrar. Se você tem um dicionário, pega ele na sua mão e compara o que é a veneração e o que é a idolatria. É a mesma coisa. A veneração é a admiração excessiva. A idolatria é a mesma coisa, admiração excessiva. E o povo está adorando uma imagem de escultura. O povo está venerando um Deus que não pode salvar. Aquele Deus não representa aquela imagem da entrada da cidade de Trindade, não representa o Deus da Bíblia. Deus nunca foi visto pelo homem. Como que você pode dizer que aquele é